Olá pessoal, eu sou Ícaro Jatobá, o nosso Papo Cruzado está de volta. O tema de hoje será relacionamentos e o nosso convidado é o psicólogo, analista junguiano Roberto Duque, que também atua como preparador emocional para vestibulandos de medicina e graduados que prestam a prova de residência. Roberto, muito obrigado pela parceria por mais um semestre. Obrigado a você, Ícaro. É um prazer estar aqui com vocês. A vida é como atravessar uma ponte. Nem sempre as pessoas com quem iniciamos a travessia são as mesmas com quem chegamos do outro lado. É com esse ensinamento da professora de yoga Valquíria Leitão que começamos o nosso programa de hoje. Roberto, esse ensinamento tem muito a ver com a teoria da impermanência, onde nada é para sempre, tudo é transitório. Por que essa ideia ligada aos relacionamentos nos assusta tanto? Essa questão da impermanência é porque é o fluxo da vida, é deixar ir. Nós não podemos ter alguém na vida da gente acreditando que esse alguém vai ser o salvador da pátria. Ele não é o salvador da pátria, é alguém com quem nós gostamos de lidar, de estar, mas a gente precisa reconhecer o tempo inteiro que há uma diferença entre essas duas pessoas. Essa pessoa não pode se anular e a gente não pode criar tanta expectativa em cima disso. O apego acaba gerando um sofrimento e muitas relações que são capengas, elas terminam porque você acredita que o outro é o depositário da sua felicidade. Roberto, você pode falar para a gente também as principais diferenças entre amor e paixão? Sim. A paixão, ela é um estado de possessão, onde você não sabe, em realidade, quem é o outro. Você projeta o outro. O outro passa a ser o que você gostaria que ele fosse de uma maneira ideal. Ele passa a ser o seu ideal. Né? Você não enxerga, né, as dificuldades dele, você não consegue enxergar os defeitos dele. Essa pessoa passa a ser perfeita para você. Depois de por volta de 1 ano e meio, você começa a desconstruir isso, porque a paixão, ela vem da palavra patos, de patologia. Então, estar apaixonado é estar adoecido. Quando você está apaixonado, você está doente. No amor, não. No amor, você consegue enxergar o outro como ele é. Você gosta dos defeitos e você gosta das virtudes. Só que as virtudes, elas acabam sendo sobrepõem-se aos defeitos, né? Então, você consegue enxergar o outro, né, como um todo, que é diferente da paixão, que você faz um corte. Bom, nós recebemos previamente perguntas de alunos e a aluna Ana Fernandes pergunta pelo Facebook: paixão sempre vira frustração e como não cair nas ilusões da paixão? Exatamente. Vira frustração porque quem você está enxergando ali é um objeto que você idealizou. Aquela pessoa só se encaixa. Normalmente as pessoas que se apaixonam demais, elas têm um ideal de paixão. O meu ideal de paixão, ele é perfilado, então qualquer um vai entrando ali e vai se encaixando. Chega uma hora que você vê que aquela pessoa não é aquilo, então vai te gerar frustração. Como não fazer, né? A paixão é arrebatadora, ela é acelerada. Começou numa relação, começou a achar sensacional, quer ligar toda hora, quer ver o que está acontecendo, está começando a ter uma tendência por uma certa paixão. Respira e deixa a pessoa viver. Bom, tratando-se de relacionamentos abertos, eles são livres de ciúmes? O ciúme é uma posse, né? Você, quando tem ciúme, tem uma certa insegurança. Parece que o outro lhe pertence. Isso aí, independente do relacionamento ser aberto, ser fechado, vai trazer problema, né? Agora, relacionamentos abertos, eles dão certo, sim. A gente só precisa, né, que o outro, nosso parceiro ou os parceiros, tenham um contrato entre si, que é com a felicidade, né? Então, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como é que vai dar ritmo a isso? Bom, tem uma pergunta aqui do Lucas Silveira, que tem muito a ver com isso que você está falando. Ele pergunta quais os limites do relacionamento aberto e quando ele pode considerar que quebrou uma regra, se há regra nesse tipo de relacionamento. Qualquer relacionamento tem que ter regra. É um contrato que você faz. Você tem que entender o que o outro gosta, o que o outro não gosta. É interessante nós pensarmos assim, ó, dentro de uma relação, né, o que eu posso abdicar? Dentro de uma relação, o que eu não posso abdicar de maneira alguma. A partir disso, você tendo essa noção, você vai fazer um contrato com o outro. Olha, isso aqui eu posso ceder. A partir daqui eu não cedo mais. E o outro tem que entender. Porque a partir do momento que o outro faz e você não comunica, né, é que começa a gerar um certo conflito. E é interessante nós ressaltarmos o seguinte, que a traição, seja numa relação monogâmica, né, ou dentro de uma poligamia,
a traição ela é caracterizada por uma exclusão. É quando você omite algo do outro que está na relação. Então, esse outro, ele precisa saber de tudo, ele precisa estar integrado. Para que haja relação, tem que haver intimidade. Por isso que é tão difícil. O Jung já falava que numa relação não tem duas pessoas se relacionando, tem quatro. Porque é o seu consciente, com o consciente do outro, e o seu inconsciente com o inconsciente do outro. Por isso que acabam sendo quatro, né? Então é uma coisa bem complexa. Se relacionar, Liz Green vai dizer também que é como comer 1 quilo de sal. Você não pode comer demais, senão a pressão sobe. Se você não comer, se for de menos, fica insossa a relação. Bom, o aluno Oséias Barbosa pergunta também pelo Facebook como lidar com os ciúmes dos amigos e do parceiro. Lidar com ciúmes é só você pôr na sua cabeça que o outro não pertence a você, é o primeiro ponto. E se você fizer um exercíciozinho, né, de altruísmo, assim, eu quero o melhor para o meu amigo, que ele seja feliz, você já começa a trabalhar esse desapego. Porque se você olha para o seu amigo desejando felicidade, né, você vai querer que o que for melhor para ele vai ser melhor para você. Ficar feliz, né, pelo outro é um exercício sensacional. É possível se apaixonar por outras pessoas estando em um relacionamento aberto ou monogâmico? É possível você se apaixonar por outras pessoas, sim. A questão é que você tem que ficar em alerta, porque se você está, conforme eu falei em princípio, né? Se você está apaixonado, você foi arrebatado por uma emoção. Quando você é arrebatado por essa emoção, você não tem uma reflexão, você não tem um raciocínio ali em cima, né? A questão é você perguntar o que está acontecendo na sua relação para você estar buscando uma outra relação. Alguma coisa está ficando capenga ou está deixando a desejar. É porque a questão de falar sobre relação acaba sendo um tabu, às vezes, entre casais, né? Acaba gerando briga, as pessoas passam muito por uma questão mais de orgulho, né? E aí fica algo bem difícil de você lidar com isso. Então, assim, começou a perceber que está se interessando por alguém, dá uma olhada no que está acontecendo na sua relação, para que isso esteja acontecendo. Está faltando alguma coisa, você tem que ter consciência do que está faltando, talvez para você poder falar e conversar, né, com o seu parceiro ou com os seus parceiros ou com as suas parceiras, né, a respeito do que está faltando ali para ver se você consegue resolver esse problema. Porque se você está se apaixonando por um outro, vai ter problema, porque a paixão vai dar durante um certo tempo e depois vai acabar. Uhum. Bom, a aluna Natália Feitosa pergunta também pelo Facebook como estabelecer o espaço e a individualidade de cada um dentro de um relacionamento. Isso é super legal dela ter perguntado isso. Por quê, né? Porque as pessoas tendem, quando começam a namorar, abandonam os seus grupos sociais, deixam as pessoas que amam, abandonam a família e fica vivendo ali. Aí o parceiro ou a parceira acumula funções de pai, de irmão, de família, de colega, vai falir. Esse excesso de carência que as pessoas ficam querendo buscar a metade no outro, isso não funciona. As pessoas precisam estar muito bem resolvidas para poderem entrar numa relação. Porque se entrar numa relação que você não está bem resolvido com você, sabendo as suas carências, as suas tendências, ela vai falir. O aluno Renato Costa pergunta também, tinha um amigo e o considerava tóxico, me afastei sem falar nada, fiz errado? Não, o silêncio ele deveria ser bem exercitado e muito mais exercitado no Ocidente, que às vezes é melhor você ficar calado do que você falar. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Ícaro. E fica um lembrete, né? Se você quer ter uma boa relação, pensa no peso de uma pena, né? O peso de uma pena é o peso de uma boa relação saudável. Isso aí, fica a dica. O Roberto volta em um outro programa para falar sobre felicidade. Eu agradeço também a você que nos assistiu. Curta esse vídeo, compartilhe e até a próxima.